boa noite. Hoje, né, no Centro São José, vamos receber a doutora Maria Luísa, que vai nos falar, né, sobre suicídio. Vamos esperar que ela entre. Oi, doutora Maria Luísa. Oi, tudo bem? Tudo Boa bom? noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô, Tá me vendo bem? tô. Ah, tá. Tô Você lhe tá ouvindo. me vendo e ouvindo? Tô vendo e ouvindo. Certo. É um grande privilégio, né? O Centro São José receber você aqui, né? Em nome do centro, eu lhe agradeço. Muito obrigado, né, por essa sua ajuda, né, no centro, tá? Deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Cleia. Eu faço parte do centro já desde o início, desde a fundação, né? E eu sou casada, né? Tenho duas filhas. Uma você conhece, acho que as duas você conhece, né? A Ana Cleide e a Ana Cleice. E, e é isso. Aí eu gostaria que você se apresentasse. Certo. Sou Maria Luísa, sou também do Shalom, Uhum. sou médica, psiquiatra, médica de família também e sou solteira. Solteira. Tá bom. Antes da gente começar, né? Bora rezar uma Ave Maria, né? Para pedir a proteção de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, abençoai as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Nesse nosso segundo dia, né, da Semana da Vida, nós temos a honra, né, de ter a doutora Maria Luísa aqui para nos ajudar, né, nesse tema que é muito forte, né, um tema que nos tempos atuais, né, a gente já se vê muito, né. Aí a gente gostaria que a senhora doutora explicasse um pouco, né, sobre o suicídio. Bom, o suicídio na verdade, uma tendência, né, da pessoa acabar com a própria vida, né? O suicídio, de fato, é a própria pessoa, digamos, terminando com a sua própria vida, e a tentativa, né, é aquele ato que a pessoa tentou acabar com a própria vida. Esse é o conceito de suicídio, né? Uhum, E a gente vai tentar justamente tentar que não chegue nesse uhum, ponto final da pessoa de fato conseguir se suicidar, né? O nosso uhum. objetivo é tentar fazer cair esses níveis mais perto do zero possível. Esse é o conceito de suicídio. Ah, tá. E, assim, o que a senhora poderia nos falar, assim, dentro, assim, da família, né? Como é que nós pais, né? é, Qual é a faixa etária, assim, mais para a pessoa, assim, no caso, assim, se puder. Atualmente, mais prevalente dos 15 aos 30 anos, principalmente no sexo masculino. E Uhum, também tem um outro aumento a partir dos 65 anos. Só que tem se observado ultimamente um aumento crescente muito na faixa etária de crianças, assim, mais adolescentes e adultos jovens, recentemente, por vários motivos. Não só por algumas questões de comparação, até de algumas redes, enfim, a forma que a pessoa encara as coisas, mas também pela questão da crise mundial, socioeconômica, a questão da falta de emprego, né? Muitas situações familiares ruins acabam propiciando isso. Então, a faixa etária adulto-jovem tem crescido muito, mas uhum, tem, mas principalmente homens, né? Temos mulheres, mas assim, mais comuns são homens de 15 a 30 anos, né?
e depois dos 65 anos tem um outro pico, tá? Em homens também. E como é, doutora, assim, para um pai, né, para uma mãe, observar assim, os seus filhos jovens, né? Como é que eles começam a demonstrar? No caso assim dos jovens, né? Como você falou que tá tendo um aumento, né, muito grande. Certo. É, cerca de mais ou menos 90% das pessoas que cometem suicídio, 90, 95, elas dão sinais que elas vão cometer. É Uhum, muito difícil ela não dar um sinal, tá? Que aí já vão entrar, no caso, nas doenças mentais. A pessoa começa com alguns pensamentos, alguns sentimentos. Será, ela fala, algumas vezes ela escreve, será que a vida vale a pena? Será que alguém gosta de mim? Alguns sentimentos assim de desvalia, no sentido de algumas dúvidas. Será que vale a pena viver? Será que alguém gosta de mim? Será que eu não sou muito feio? Será que vai dar tudo errado? Será que é melhor viver ou morrer? Muito nesse sentido, assim, de não saber essa ambivalência, de não saber se vale a pena viver, se vale a uhum, pena morrer. E entrando, né, a pessoa começa a ficar também com sentimentos muito mais comuns, assim, muito mais frequentes de tristeza, né? Algumas pessoas ficam com muita raiva também, dependendo da pessoa, ou muita irritabilidade, né? Irritabilidade é aquela sensibilidade a mais, né? Que a raiva é aquela coisa do ódio da pessoa discutir tudo ou sair jogando as coisas, objetos. A irritabilidade é aquela sensibilidade, sabe? Que a pessoa não pode falar nada que o outro já sente. Não está assim pontualmente, um dia, umas horas, mas manter esse comportamento já aí por dias seguidos, semanas. Aí os pais, as pessoas já têm que começar a ficar de olho, entendeu? uhum, Também uma outra coisa que é muito interessante, que assim, não quer dizer que a pessoa vá cometer suicídio, mas é um uhum. fator de risco. E infelizmente hoje em dia está muito comum a automutilação nos jovens. Apesar de não necessariamente a pessoa às vezes não tem nem a intenção, né, de, digamos, de cometer suicídio, é um fator de risco. Então já é bom averiguar essas pessoas, né, encaminhar um profissional, ver, porque ver o que está acontecendo, que já é uma coisa meio estranha, assim, já é um fator de risco, digamos assim. E Certo, já sempre a começa aí, questão né? é exatamente pessoas que passaram por perdas, principalmente os jovens, né? Os jovens e os idosos passaram por perdas recentes, ou perda de emprego, perda de relacionamento, é outro fator de risco, aí uma dica muito grande. Doutora, você falou por perda de emprego, né? Por morte, né? É por isso que está crescendo, no caso, os de 65 anos, que você falou que está aumentando, por esse fato, assim, de perda de alguém da família, por eles serem já idosos, né, sentirem. Qual é o motivo, assim, dos de 65 anos? Esse Pois é, na aumento. verdade tem vários motivos, porque ser aposentado é fator de risco, né? Deduz-se que está ligado a pessoa ficar, digamos, mais isolada, mais longe da família, algumas pessoas, menor poder aquisitivo, ou seja, as pessoas não vai poder fazer as coisas que ela fazia antes, porque geralmente quem está trabalhando, quem está na ativa ganha mais, tem ticket de alimentação, essas coisas e outros benefícios. Quem está aposentado, não. A pessoa e o idoso, ele não consegue, digamos, muitas vezes fazer as coisas que ele fazia antes, pelas alguns idosos completamente normais pela perda normal da idade e tem essa dificuldade de adaptação. Mas Uhum. principalmente pela questão da falta de planejamento. Ah, eu vou me aposentar, não vou mais trabalhar. Ah, mas eu gosto de fazer alguma atividade. Então, planeja alguma coisa, um trabalho voluntário, ou trabalhar outra coisa, mais leve, mais light. E tentar programar com a família, entendeu? Para fazer visitas, ou para o idoso fazer visita, porque geralmente é esse isolamento. Acaba que a pessoa acima de 65 anos fica com vários fatores de risco por conta disso. Ah, tá. E aí você falou das crianças também, né? Que é um número pequeno, né? É pequeno, mas está aumentando, infelizmente. Ah, Sim. tá. E qual é a faixa etária das crianças? Geralmente é de 5 a 10 anos, onde tem um fator de risco maior. Na criança a gente vê uma maior irritabilidade, tá? Porque a criança, assim, ela manifesta, digamos, verbalmente menos os sentimentos.
Então, assim, ela vai manifestar com raiva. Na verdade, a gente tem que perceber mais a criança, né? A criança geralmente fica mais raivosa, fica mais manhosa, fica mais triste, não quer mais ir para a escola, não quer brincar, não quer fazer nada que ela fazia antes. Algumas choram, mas nem todas. Algumas ficam paradas na cama. Mas geralmente, no caso da criança, é a questão da raiva. E muitos Uhum. sintomas físicos também ela apresenta, no caso, as crianças que têm esse fator de risco. Ah, tá. Doutora, você falou também a questão dos homens, né? Sim, sim. Que são os Os homens, que mais conseguem, né? sim, exatamente, apesar em geral, as mulheres apresentarem maior número das patologias, em geral, da maioria, os homens ganham muito fácil no suicídio. Por quê? Porque o homem, ele é naturalmente, até fisiologicamente, mais impulsivo. O que Uhum. significa isso? Que ele pensa menos para agir. Então é muito mais fácil ele chegar no ato suicida do que a mulher. A mulher ela pensa mais, reflete mais, entendeu? E acaba também outra questão, que a forma que os homens tentam são, digamos, mais violentas e eles acabam conseguindo mais do que as mulheres, entendeu? Mas é Entendi. mais pela questão da impulsividade mesmo. Até Porque mesmo esse é porque um dos fatores que a gente tem que segurar, digamos assim, para a pessoa não cometer o ato. É um fator que está assim meio alterado. E o homem já fisiologicamente, normalmente já tem essa característica em relação à mulher. A mulher já pensa mais, reflete mais, entendeu? aí Em tem geral. tempo, né? Pode ter um tempo até. Exato, de chegar uma amiga, alguém, exatamente. Tem tempo. E até mesmo o homem, né? Por ele ter mais força, né? Já passa a ser uma coisa assim mais rápida, né? Também, né? Também, exatamente, mais difícil. E também aquela questão de que o homem ele demora mais a procurar ajuda, né? Isso em geral na Hum, saúde. Até criaram a política da saúde do homem, mas é difícil, tipo assim, como se fosse mesmo um machismo, dizer, eu preciso cuidar da minha saúde. Então eles demoram mais para buscar ajuda, ao contrário da mulher, e a mulher consegue prevenir muito mais fácil o suicídio também. uhum. Por a mulher conversar mais, ter amigas, né? Que conversa, né? Exatamente. Já pede orientação. Desabafar, com certeza. Aí não fica carregando aquele fardo só para si. Aí não fica aquele peso só para si. Uhum. Doutora, só poderia explicar assim, quais os aspectos sociodemográficos da população que quer cometer suicídio? Pois é, a gente acabou falando um pouquinho da questão da Foi, idade, né? da A gente idade. acabou falando, né? Dos adultos jovens e Uhum. depois dos idosos, né? Os Mas a fatores porcentagem, né? Vamos lá. certos. A porcentagem é mais ou menos nessa população são uns 30% desses jovens, tá? E desses adultos jovens. E aí, dos idosos vai ficar com 20% e o restante da população fica com o resto. Só que Hum, desde o ano de 2019, tem se aumentado muito, muito, antes do coronavírus, inclusive da pandemia, essa questão nos jovens. Então, isso é uma coisa que a gente tem que rever, a questão da prevenção, realmente. E assim, como eu falei, a questão dos fatores de risco e os fatores de proteção, né? E sempre a pessoa, porque nós somos seres sociais, então para a maioria das pessoas, assim, digamos assim, com um grande percentual, estar acompanhado, ter filhos, ter um relacionamento, assim, de preferência saudável, são fatores de proteção, né? uhum. Frequentar, né, com frequência um ambiente religioso também é fator de proteção, né? Fatores de risco, geralmente a população que está mais isolada, pessoas solteiras, divorciadas, aposentadas ou desempregadas, pessoas isoladas, a população que está isolada de alguma forma, tipo população indígena, então vai muito nesse sentido. A população em geral que não tem com quem partilhar, né? As suas dores, suas dificuldades, que sofreram perdas recentes, entram muito nessa população de risco, principalmente E, perdas abruptas. ah, doutora, especialmente agora, né? Com esse isolamento, né? Mais ainda, né? Veio aumentar mais ainda, né? Com certeza, vem aumentar mais ainda, porque as pessoas não. É difícil, né? Digamos assim, falar pela tecnologia. No, assim, para os jovens é mais fácil.
mas, digamos assim, não é a mesma coisa, entendeu? As pessoas sentem a falta do, digamos assim, do toque, da presença real das outras pessoas. Então, muita gente se sente, apesar de ter, assim, 1.000 amigos na rede social, se sente muito isolado, porque não tem um, de fato, para compartilhar. Então, aqui fica o conselho, não importa, assim, quem seja, se é alguém da sua família, se é alguém, algum amigo que você possa confiar, se é algum profissional de saúde, não precisa ter preconceito, mas você precisa ter alguém que você possa partilhar os seus problemas, alguém de confiança, tá? Você possa partilhar, ouvir, para não guardar só para si, não ficar, digamos assim, só para você essas dores que elas vão te consumir, vão te fazer muito mal. Uhum. Você já explicou um pouquinho aí, né, como a gente pode reconhecer, né, uma pessoa assim. E a gente, assim, o que a gente pode estar fazendo se a gente perceber uma pessoa com todas essas, o que você já explicou, né, se a gente perceber, o que que a gente pode estar fazendo? Certo. Se a pessoa estiver numa tentativa iminente, o que é isso? Estiver prestes a cometer o ato, tá? Você pegou, digamos assim, a pessoa tomou, enfim, muitas medicações, por exemplo. Você precisa levar ela, dependendo do caso, primeiramente a emergência normal, pronto-socorro, tá? Depois ela vai passar para a emergência psiquiátrica. Aí como é que você vai chamar, né? Você chama geralmente pela questão do número dos bombeiros, né? Para fazer esse resgate. Mas geralmente a pessoa vai primeiro para a emergência médica, porque às vezes precisa resolver alguma coisa antes, depois para a emergência psiquiátrica, tá? E assim, é muito importante diante da pessoa, né? Não importa como ela esteja, mas assim, ouvir, não julgar, né? Então, uma postura mais assim de ouvir mesmo, não dizer, porque isso está certo, porque isso está errado. Não, é a pessoa que precisa, não é o momento de julgar, é o momento só de ouvir e levar para um profissional, para a pessoa receber ajuda, que é isso que ela está precisando de fato naquele momento. Uhum. Ela não quer que a gente fique brigando, né? Nessa hora, Não, né? Ela não, não quer não ouvir quer. briga, né? Aí é Não, mais não fácil quero. ela cometer, né? Quando ela. Exato, quando ela tiver a oportunidade, aí ela vai ver, tá vendo? Eu fiz isso, eu tentei, não consegui. Tá vendo como é ruim o meu ambiente? Da próxima eu consigo. Porque, inclusive, fator de risco para suicídio, um dos fatores principais já ter tentado antes, tá? Com relação aos Uhum, percentuais, a pessoa que tentou uma vez é um risco de 50%, tentou duas, desculpa, 30%, tentou duas, 50% de fazer de novo. Ou seja, então, o que puder fazer nesse momento inicial e depois para mudar esse ambiente positivamente, né, é melhor, porque a pessoa já vai entrar com um fator de risco forte aí, que é uma tentativa prévia, fortíssimo. porque cada vez que ela tenta, né? Essa chance vai aumentando mais ainda, né? Vai aumentando mais ainda, exatamente. Perfeito. É, por isso que a gente tem que observar bem, né? As pessoas, né? Ver se estão ficando isoladas, se estão ficando só, né? Que é esse Exatamente. um fator, né? Ainda mais hoje em dia que tem a questão do isolamento natural dentro de casa, digamos assim, Uhum. muito do jovem. Às vezes o jovem, né, a criança o jovem está isolado dentro de casa e ninguém está percebendo, tá lá, está estudando, está brincando, mas não precisa, né? Precisa desse tempo, precisa conversar, esse tempo de brincar, de conversar, de partilhar, de ouvir, né? Às vezes muito de ouvir, né? Às vezes nem tanto de julgar, mas a pessoa precisa se sentir querida, amada, porque tem gente que mora com um monte de gente, mas se sente só, não tem aquele momento. Então isso é muito Uhum. importante. Por mais que tenha uma casa, tenha um quarto, tenha tudo, entre aspas, assim, materialmente, precisa ter essa parte psicológica e emocional, tá bom? Suprida, senão a pessoa vai sentir falta. Às vezes não sabe nem quantos mora na casa, né? Que não convivem, né? Exatamente, tem pessoas que não sabem, é verdade. A gente pergunta, a pessoa não sabe. Uhum. Eu participei de uma palestra, né, do Uhum, padre João Paulo Dantas, né, uhum, e me mexeu muito, né, quando ele fala assim que uma pessoa, né, se essa pessoa que se suicidou, né, se ela pudesse voltar, né, para ver as pessoas que ela deixou, né, o pai, a mãe, os irmãos, como essas pessoas ficaram, né, uhum.
essas pessoas, elas amam essa pessoa, né? E ela não, com certeza ela não ia cometer, se ela conseguisse ver como o estado que a pessoa ia ficar, a tristeza, né? Porque é uma perda, né? Uma morte. E aí isso mexeu muito comigo, né? Quando ele falou assim, como ele falou, e ele ainda falou assim, né? Se para mim que sou padre, eu já sinto, imagine para uma mãe, né? E um pai perdeu uma pessoa, um filho, né? Tipo assim, ele estava explicando isso. Nossa, eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, realmente, se essa pessoa conseguisse voltar para ver como ele deixou essas pessoas depois da sua morte, né? Com certeza ele não iria fazer. Verdade. Aí a gente já entra exatamente numa outra questão, que é mais ou menos assim, na verdade, quase todo mundo, 90 a 95% das pessoas que tentam, né, a questão do suicídio, tem ou tiveram uma doença mental, um transtorno mental. Por isso a importância de identificar aqueles sinais, sintomas, né, aquelas coisas estranhas. Geralmente são coisas que mudam o comportamento da pessoa, do jovem, do adulto. Essas coisas assim, patológicas que levam ao suicídio, geralmente são coisas, a pessoa era assim, ficou diferente. Aí começou a se isolar. É diferente de uma pessoa que não gosta de falar com ninguém, é totalmente diferente, é isolado, mas tá bem. É geralmente a pessoa que muda, começou a ficar agressivo, começou a discutir com todo mundo. É geralmente essa mudança que tem que começar a No ficar caso, a de olho. Não mudança, é né? a mudança, e não uma mudança assim por umas horas, uma mudança assim permanente, assim, entendeu? Geralmente uma mudança radical. Para ficar de olho, para procurar um profissional, se for o caso, terapia primeiro, se for o caso, médico, psiquiatra, para que não chegue realmente para ver se tem algum problema, algum transtorno de fato, né? Para fazer o tratamento para que não chegue, porque tem pessoas também que não conseguem se abrir com a família, né? Uhum. Mas se algum amigo, algum conhecido, alguém do trabalho perceber, né, procurar também incentivar essa ajuda, né, que a gente quebra esse preconceito. Doutora, tem algum caso assim que a gente não consegue perceber? Olha, é bem difícil, é bem difícil. Mas assim, geralmente, assim, a pessoa, por exemplo, que nunca, um caso que é bem difícil de perceber, por exemplo, uma pessoa que nunca utilizou uma droga na vida, ela vai utilizar pela primeira vez, ficou impossível, foi lá e cometeu um ato suicida, entendeu? Tipo assim, foi a primeira vez. Então, Hum, foi uma coisa assim que aconteceu, entendeu? Porque deu uma impulsividade, por exemplo, mas, tipo assim, antes ela nem planejava usar nada, assim, ela estava numa festa, enfim, tá aí um caso que é meio difícil, mas assim, geralmente, entendeu? Geralmente a pessoa dá sinais, é aquela coisa, a pessoa tá mudando, tá ficando muito triste, muito irritada, não permanece, não quer, mudou, a pessoa não tem vontade de fazer nada, não dorme, sabe? Acha que tudo não tem graça nenhuma. Aí já tem que ficar. Opa, vamos procurar ajuda. Não é ficar assim, tipo, mais horas, um dia. É se mantiver isso, entendeu? uhum. Tá bom? Porque as pessoas às vezes querem se recolher um pouco, né? E não é para pensar logo que. Exatamente. Não é dizer um tempo, é. Aí sempre colocar É, naquele ouvido assim, olha, mas na hora que você quiser, eu estou disponível, tá bom? Você não quer falar, tudo bem. Mas na hora que você quiser, sempre se colocar assim, eu estou aqui à disposição. Quando você quiser falar. Também não obrigar as pessoas a falarem, né? Somente dentro de casa, deixar à vontade, assim. Quando você quiser, eu tô aqui. ah, tá, entendi. É, Eu consigo ver assim, né, nos jovens, né, esse isolamento muito grande, né? Eu digo assim porque eu tenho uma filha que ela vive no quarto, né? E vira e mexe, chama, vem pra cá, vem pra cá. Sai do quarto, né? E eu vejo isso muito nos jovens, né? Esse isolamento muito grande, assim. É justamente dessa amizade virtual, né, que eles têm, que sim, sim, não tem a amizade, assim, ao vivo, né? Já é muito virtual. sim, verdade. Assim, com a pandemia, isso meio que deu uma acentuada, né? Mas, assim, antes a gente já Uhum. tinha a questão da dependência tecnológica, enfim, que é uma situação meio complicada, porque a tecnologia é ótima, é maravilhosa, mas a gente precisa saber usar.
Uhum. Porque, assim, por exemplo, né, o que é recomendado, né? Por exemplo, as crianças até uns 5 anos de idade, é mais ou menos 1 hora de tecnologia. Até 10, 2 horas, entendeu? Dá uma moderada. E isso é duas, incluindo tudo, incluindo televisão, incluindo celular. Porque senão, o que acontece? O nosso cérebro, imagina o nosso, já fica hiper bombardeado. Imagina uma criança que está em desenvolvimento, entendeu? Uhum. Aí, esse é um dos motivos que as crianças estão desenvolvendo mais transtorno de ansiedade, porque é muito estímulo e a criança não sabe nem para onde ela vai, entendeu? Uhum. E aí fica difícil dela reagir ao mundo real, porque nós somos mais lentos que as máquinas, entendeu? Aí a pessoa começa a perder a paciência, começa a ficar com raiva, outras coisas. Mas é um outro tema que chama dependência tecnológica, mas isso é uma coisa Uhum. um É. fato que acontece muito em jovens e adolescentes, então tem que maneirar. A gente tem que usar a tecnologia? Tem, mas a gente não pode perder, por exemplo, as outras coisas, contato ao vivo, entendeu? É As isso. coisas naturais, fazer exercício físico, coisas assim que são da vida, entendeu? Com as Uhum. dificuldades naturais da vida para a gente saber o que é a vida de fato, entendeu? Porque senão, o dia que tirar o celular, a gente vai querer, entendeu? A vida não vai ter mais graça, porque ele passou a ser uma parte do nosso corpo, entendeu? Verdade. Né? E doutora Maria Luísa, e o que você pode nos explicar, né, sobre as soluções para o suicídio, né? As soluções, como eu falei, cerca de 90 a 95% das pessoas têm algum transtorno mental, né? Uhum. Então, o que a gente faz? A gente deve procurar tratamento, né? Sempre. Geralmente a pessoa, alguns casos elas querem procurar, mas a maioria não quer procurar, porque não tem aquela noção do juízo crítico na hora que precisa de tratamento, tá? Porque ela quer morrer, então ela não tem essa noção. Depois que ela melhora, ela começa a ter essa noção. Então, as pessoas que estão perto precisam levar a pessoa, tá? Para ela receber tratamento médico, no caso, médico psiquiátrico, psicológico, vários profissionais, né, dependendo do caso da terapia ocupacional, entendeu? Para quê? Para fazer o resgate da vida da pessoa. Porque, querendo ou não, o lado bom, né, disso, quando a pessoa não consegue cometer o ato, é que ela vai poder tratar uma, digamos assim, uma doença e que ela vai reformular a vida dela, as coisas que não estavam boas, entendeu? Que, digamos assim, levaram, na medida do possível, que ela vai poder reformular os pensamentos dela, reformular as atitudes, os hábitos, para que ela leve uma vida diferente. Então, alguns casos é a oportunidade, assim, de ouro para a pessoa se tratar, se ela fizer as coisas, digamos, certas, os protocolos certos, ela consegue realmente, de fato. Dificilmente ela não consegue, mas principalmente tem uma coisa aí que, principalmente no início, o apoio, de preferência de quem está mais perto, né? Se a pessoa morar, no caso, tiver a família, né? De preferência, se não morar, amigos, conhecer, quem estiver perto precisa, porque a pessoa vai ter aquela dificuldade inicial, né, para continuar o tratamento, mas se ela conseguir, né, ela vai conseguir superar, de fato. Certo. O apoio é É, fundamental aí, né? o apoio é fundamental, exatamente. A pessoa sentir, né, que ela não está sozinha. Porque ela já não tem força, né? Ela já não vê graça na vida. Já se sente sozinha. Então, se ela não tiver esse apoio externo, vai ficar difícil de manter um tratamento que é longo, tem jeito, mas precisa desse apoio para a pessoa não desistir, inclusive, entendeu? Doutora, e as pessoas que moram só, elas têm mais facilidade? Sim, sim, é muito mais fácil para quem mora só cometer o suicídio, porque ninguém vê, sim, sim. Inclusive, Até vários mesmo casos não percebe, né? não Só percebe, porque não percebe tem. já no caso no trabalho, né? Uhum, exatamente. E algumas vezes a gente tem que pedir para ela morar com outra pessoa, porque justamente por isso, por causa desse risco que é muito alto. E que é muito fácil, né, a pessoa estando só cometer, porque não tem ninguém para impedir. Uhum. Felizmente, assim. Agora, Até mesmo assim, para conversar, né? até mesmo para conversar, exatamente. Porque ter alguém com quem conversar, né, é muito bacana. E se a pessoa, vamos supor, uma pessoa qualquer diz, eu não sei o que eu falo para essa pessoa, não fale nada. Se você tem dúvidas, você acha que vai falar, mas ouça, entendeu? Ouça, isso já é alguma coisa. A pessoa já vai se sentir, às vezes, a pessoa só precisa disso, entendeu? Ela só quer que ouçam ela, né? É, você pode, se você exatamente, se você quiser deixar para os profissionais falarem,
mas estar com uma presença perto e ouvir a pessoa é muito importante. Uhum. E não julgar. Certo. Porque nesse momento ela não quer isso, né? Esse julgamento, Não, né? Essa acusação, né? Por que tu fez isso? Tu não, quer fazer isso, né? Ela não quer. exatamente. Porque, assim, geralmente, quem quer cometer suicídio não, digamos assim, não quer morrer de fato, entendeu? É a pessoa que quer Uhum. acabar com aquela dor, aquela angústia, assim, existencial, que a pessoa não sabe não sabe se vale a pena viver ou não, e ela não aguenta mais. Ou a dor existencial, ou a dor das coisas que ela está passando, ou das perdas que ela está passando, das coisas que aconteceram com ela, né? Recentemente ou não, durante a vida toda, que explodiu agora. Então, na verdade, o que ela quer é uma solução para esses problemas e que ela vê isso como uma forma. Então, a maioria dos casos, quase todos, é isso que a pessoa quer. Então, aproveitar e fazer isso, fazer como oportunidade para reformular tudo isso, é a chance da pessoa, a chance da vida, que ela nunca vai ter uma para ver que é possível fazer diferente. E há outras soluções. Ela ainda não tentou de tudo. É Uhum. possível. E, doutora Maria Luísa, é por isso que muitos casos, né, quando a pessoa fica desempregada, perde tudo, né, que às vezes tinha uma fortuna, às vezes perde, né, quando tá com muita dívida, né, porque ela não consegue se livrar, né, ter uma solução. E ela acha que a melhor solução é tirar a vida, né? Exatamente. A pessoa não admite, né? Tem gente que não admite aquela perda daquele poder, né? Que tinha daquela coisa econômica. Vai dizer que a pessoa não se reconhece mais como sendo quem ela era. É por isso que a questão da flexibilidade dos pensamentos é uma coisa muito importante, né? A pessoa se define pelo que ela é, pela profissão dela, pelo que ela tem. Ou seja, ela tirou aquilo, ela não vale nada. Por isso a importância da flexibilização dos pensamentos da pessoa, que a gente, digamos, é sujeito a tudo, mas sem dúvida é um fator de risco, principalmente para pessoas assim que caíram muito de poder aquisitivo, mas aquelas pessoas que tinham muito e caíram assim, o que acontece? Essas coisas, falência, enfim, ainda mais agora com essa situação, né, econômica mundial e de saúde. Uhum. Doutora, e a questão assim, é, eu vejo muita gente, né, também que procura solução, pessoa que, principalmente que se morar só, né, ter Uhum. alguma coisa para fazer ou para cuidar, né, que se distrai, né. Tem muitos que adotam o cachorrinho, né, pego o gatinho, pego para se distrair, né. É de fato mesmo isso? Acontece É, muito? acontece muito. É interessante ocupar o tempo, né, com outra coisa, né? Os animais domésticos ajudam muito, entendeu? Digamos, auxiliando nessa terapia da pessoa, porque eles fazem carinho, gratuitamente para a pessoa. Então a pessoa vai se sentir amada, querida. Tem muitas pessoas que têm vínculos com animais que não têm com seres humanos. Então, ou então que vai descobrir aquele vínculo. E é muito importante, é muito interessante. Então, se a pessoa nunca teve, tá aí um momento para tentar, né? Bem interessante, assim. E Como é isso que você a pessoa, porque nós precisamos de fato, a gente não precisa de motivo, a gente tem que ser, não com motivos, e o animal demonstra bem isso, né? Uhum. E como você falou, né? A gente tem essa ocupação, né? De fazer Sim, alguma coisa, né? exatamente, essa ocupação. Não, claro que, assim, naquele momento que a pessoa está muito deprimida e tal, ela algum problema, ela não vai ter condições. Mas ela melhorando, ela precisa, né? Ter uma ocupação, começando pelo exercício físico, para que ela não fique só pensando naquelas coisas. Ela tem que trabalhar na terapia durante o tratamento, mas não tem que Uhum, ficar o tempo todo consumido por aquelas coisas. Até porque ela vai ter que largar para ter outros pensamentos, né? Outras reformulações mentais, digamos assim, para ajudar ela no tratamento. Não se ela ficar só, digamos assim, naquele mesmo ambiente, com aquelas mesmas coisas, é difícil a pessoa melhorar, né? É bom é, realmente mudar. uhum, Geralmente, as pessoas que passam por essa situação são pessoas que precisam de mudança. Ah, eu não posso me mudar. Ah, pinta a parede de outra cor. Põe um animalzinho. Precisa de alguma coisa, entendeu? Justamente são as novas formas de ver a vida que ela está precisando, de enxergar isso. As novas soluções. para ela se distrair também, né?
Exatamente, para se distrair também. Exatamente. E é Uhum. um tempo importante. Aí já entra como a ocupação da pessoa, né? No tempo dela, para ela não ficar pensando nessas coisas. Ela vai ter que pensar, vai. Mas durante a terapia, não, no outro Não tempo, não pode ficar esquecer a terapia, consumida né? por isso. É, não pode de jeito nenhum esquecer a terapia. De jeito nenhum, é. Porque é para não ficar o tempo todo se consumindo. Porque pensar em coisa ruim por coisa ruim não vale a pena pensar, né? Só se for Uhum. para pensar, para trabalhar, você, né? Até que Uhum. seja para tomar uma atitude, mas se ficar pensando o tempo todo, não vale a pena, não. Com certeza. Certo. Eu acho bem essa questão assim do trabalho também, né? A gente trabalhar bastante, sim. Tem com o que se ocupar, né? Que Uhum. a nossa mente já não fica pensando tanta besteira, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito importante. A gente não tem Olha, tempo, né? A gente como uma cuida do pessoa outro. botou aqui, né? A flexibilidade dos pensamentos ajuda muito. Exatamente. Exatamente. Com certeza. Ajuda muito mesmo. E a questão do trabalho que você falou é bem interessante, né? A questão do trabalho é bem, não importa, né, o tipo de trabalho, o tipo de ocupação, não importa para cada pessoa especificamente, mas não importa, digamos assim, de uma forma geral, para a população. Mas a gente tem que tomar cuidado também com o excesso, No tá? excesso. Exatamente, ter um momento para descansar, ter a sua folga, porque assim, para 95% das pessoas, elas sentem falta disso, entendeu? Não ficar o tempo todo, então a gente tem que Uhum. ter o seu momento de lazer, porque assim como, digamos, ligar o nosso cérebro, desligar é muito importante. Então a gente precisa, né? Assim como precisa ter um momento com a família, né? Quem tem sua família, morar com os amigos, um momento com os amigos, mas a gente precisa parar, porque senão a gente vai dar problema, realmente. 95% das pessoas precisam, né, dessa parada, como regra geral, precisa. Não trabalhar sem excesso, porque a vida não é só isso. Tem que ter Esse a é ordem, um né? dos motivos, tem que ter a ordem, exatamente. Tudo tem que ter a ordem, com Senão a gente fala assim, certeza. não, trabalhar é bom, eles vão morrer trabalhando, né? Vão dizer, não, Não, disseram lá. porque tem gente, exatamente, porque tem gente que leva muito no literal, por isso que a gente tem que explicar essas coisas, Cleia, porque senão a pessoa vai dizer, tá vendo? Tem que trabalhar, então eu vou trabalhar de manhã, tá? Não, veja bem. Assim eu tenho que trabalhar, tem que se alimentar, tem que dormir, porque é normal, é fisiológico, senão a pessoa vai, né, vai provavelmente entrar em fator de risco para adoecer, outra coisa, gente. Não dormir assim direito, eventualmente, a pessoa pode, tá? Mas assim, a pessoa não dormir sempre, assim, é receita de bolo para a pessoa ficar doente, ter transtornos mentais e é um fator de risco ter transtorno mental para ter suicídio. Então, se você não dorme, né, procure, enfim, procure seu médico, psiquiatra, porque você precisa, nós precisamos dormir. Não estou falando assim um dia, 2 dias, assim que isso acontece, tá? Mas estou falando já como regra, porque é só uma questão de tempo você adoecer, tá? Certo. Então é muito É importante, né, importante. ter esse dormir, né? Na Dormir, verdade, tudo a gente exatamente. tem que ter a ordem, né, mesmo, né, na nossa vida, né? Exatamente. É muito uma questão de equilíbrio, né? Quando a gente diz, Uhum. o que é normal, o que não é, tudo é uma questão de equilíbrio, porque as doenças, os transtornos, geralmente o excesso, né? Por exemplo, né, a depressão, você não sente prazer em nada, você sentir aquela tristeza, né? Dependendo, aquela raiva, mas sempre em excesso, porque eventualmente a gente pode sentir um pouco, alguma coisa que a gente fez ou que nos fizeram, mas não fica assim durante dias, né? Durante mesmo fica martelando e a gente não tem prejuízo. Aí já não é doença, não é transtorno, mas se ficar, aí já precisa ser averiguado, Uhum. Quando você fala verificado. a questão do sono, é justamente isso, né? Ficar mais tempo acordado pensando nas coisas, né? Que não é para pensar, né? Exatamente, exatamente. E aqui a gente não está falando das pessoas que, digamos assim, trabalham à noite e dormem de dia, Uhum. não, porque isso é normal, a pessoa tem que dormir em algum horário. Falando de quem não dorme nem de manhã, nem à tarde, nem à noite, dessas pessoas, que aí já é outra coisa. A gente está falando daquelas, né? Que Daquele. tem como dormir à noite e não dorme, né? É dessas, que tem tudo para dormir, exatamente, tem a cama lá, exatamente. Aí começa a Uhum. pensar quantas ovelhas, né, dessas.
e muito tempo, assim, não um dia, eventualmente. Não, tudo que a gente está falando assim não é de um dia, né, doutora? Não, não Vem é. acontecendo cotidiano, né? Isso, exatamente, vem acontecendo. Olha, alguém fez uma pergunta, né? E também quem tem algum transtorno, que quer dormir demais, como que uma fuga? No caso assim, É, quem dorme muito. isso, tem transtornos, né? Inclusive a própria depressão, né? Mista aí com ansiedade, que a pessoa dorme muito. A pessoa basicamente só dorme. Dorme assim, tem gente que dorme 18, 20 horas por dia, assim. Também entra aí num transtorno, tá? Se não for uma outra coisa que é um pouquinho mais rara, que a pessoa dorme muito, mas sempre dormiu desde criança, se ela passar a dormir assim, também já entra um transtorno mental. É o cérebro, digamos que não está mais aguentando, então como uma fuga também desliga, para fugir dos problemas, para descansar, que já não está dando mais, entendeu? Também. Então, dormir pouco ou dormir muito é um pouco complicado, né? É um pouco complicado, cada um tem que ter a sua medida, né? Então, por isso que a gente tem que perguntar quantas horas você costuma você ficar bem. Cada um tem a sua, exatamente. Com certeza. A gente vê muito casos, né, doutora, de suicídio, né? É, e muitos, assim, desses, assim, que, pessoalmente, pessoas que se jogam das coisas, né? E, normalmente, essas, ela já tem o 100%, né? Uhum. Porque dificilmente uma pessoa que cometa, né, doutora? É verdade, sim, verdade. Que a gente consegue ver bastante, assim. É. Por isso que tem melhorado a questão da conscientização e até das placas, né? Nesses locais assim que as pessoas costumam fazer isso também. Uhum. Tipo É muito pontos, triste. essas coisas, é bem complicado. Uhum. Na sua vida, assim, no seu tempo, quantos anos você já tem de médica? Psiquiatra, Uhum. formei em 2012. Vou fazer 8 esse ano. Final de 2012, dia 20 de dezembro. Você já 7 passou por anos. 7 anos, já passou por muitos casos, assim, de pacientes que, no caso, não sei como é que você fala, né, se conseguiram, não sei como é que você pronuncia, né? Sim, sim. Já passei por alguns casos, sim, é bem complicado mesmo. Bem complicado. Não muitos, mas já passei. É bem complicado pra gente, né? Não só como médico, mas o médico da pessoa, mas a gente sabe, né, de casos dos colegas e de qualquer maneira é complicado, né? É uma perda, né? Sempre É uma uma perda, vida é perdida, sempre né? uma vida, uma perda, exatamente. Então a gente tem que ter aquela coisa de que, por isso que a gente tem que sempre procurar, né, nas oportunidades fazer o melhor que a gente pode, né? E a gente tem Uhum. aquela consciência limpa, né? Sempre naquele, mas eu fiz tudo que eu podia no É, momento. para depois não se arrepender, né? Exatamente. Sempre pode ser a última oportunidade para depois não se arrepender, exatamente. Quantas vezes a gente não, né, de dar um sorriso para as pessoas, né, de ouvir. Às vezes a pessoa só precisa disso, né, dizer, tá diferente, tá acontecendo alguma coisa, entendeu? Alguma coisa assim, só disso, assim. Só de perguntar como a pessoa está, né? Exatamente, só de perguntar como a pessoa está, exatamente. Tipo, tem gente que ninguém fala com a pessoa, assim, dentro de casa, fora, a pessoa é engraçado. Tem gente que, por que me pareça, mas tem. Aí a pessoa até se assusta quando alguém fala com ela, estão falando comigo, tipo, viram coisa assim. Mas assim, é Nem sabia bacana, disso, porque né? eu nem sabia, nem eu sabia que existia, não existe, a gente não está acostumada a falar, entendeu? Mas existem as coisas, porque de fato, então é muito importante isso quando a gente tiver a oportunidade, né? E no ritmo da pessoa, sempre não tem procurar não julgar, né? E a gente dá, essa pessoa fala pouco, não, mas ninguém fala com ela, não está nem acostumada a falar, né? Então, respeitando o ritmo da pessoa, né?
Uhum. Doutora Maria Luísa, a gente tem uns 10 minutos. A senhora tem alguma coisa a falar a mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Eu falei muito da questão da terapia, né? Quando for necessária, a questão do tratamento, né, medicamentoso, é bem interessante, né? Se for necessário, né, avaliado por um médico, por um psiquiatra, é muito, muito interessante na maioria dos transtornos mentais, né, que tem, principalmente questão de transtorno de humor, depressão, esquizofrenia, abuso e dependência química, de álcool. Então, tudo isso tem tratamento, né? São fatores de risco para a pessoa cometer suicídio. Além da questão do multiprofissional, então tem esses tratamentos também, né? Então, para que a gente tire, né, o preconceito, porque a vida vale muito mais, né? A gente tem que usar, Uhum. de fato, tudo, né? Tentar, né, ajudar, tentar essas medidas gerais, né? Olhar mais para o outro, perceber mais o outro que está ao nosso redor, né? E também se perceber que a gente precisa de ajuda, não sabe, né? Grita, né? Diz, eu não estou bem. Aí a gente tem, porque eu tenho que estar bem o tempo todo. Não, fala para alguém de confiança que você não está bem. Não precisa sair por a postagem, mas fala para as pessoas de confiança, né? Elege uma pessoa, umas pessoas, enfim. E isso, a questão basicamente, e a questão, né, reforçando a questão do quem tem, né, alguma prática, né, religiosa, né, também é um fator protetor. Então, isso é bem interessante também. A pessoa reformula, né, a sua forma de ver a vida, né. É uma das formas de, digamos assim, de recomeçar, né, que é o que a Uhum. pessoa, no fundo, está buscando, né, tirar aquela dor, né. É ir por outros caminhos, já que aqueles que a pessoa chegou não deu certo. Mas tem outros. A gente ainda tem muitas possibilidades, né? Falar para as pessoas que estão pensando, você não tentou de tudo ainda, né? Vamos fazer tentativa, vamos tentativa de tratamento, vamos por outros caminhos que ainda tem jeito, é possível. Doutora, você falou assim sobre a religião, né, da gente ter, que é um fator protetor, né? Mas eu já ouvi falar também que uma pessoa que quer se suicidar, né, ela não gosta de ouvir que a gente fale de Deus para ela, né? É isso? Sim, sim. Assim, a pessoa é um fator protetor, veja bem, é um Uhum, fator protetor, protetor né? para a pessoa que tem uma boa relação Isso. com a religião. Uhum, Se a pessoa isso. não tem, não é um fator protetor, tá entendendo? Por isso que Uhum, tem que ver a pessoa diz, não, não acredito, não acredito. Não fala para essa pessoa naquele momento, não fala que só vai piorar a situação. É para a pessoa que acredita, para o paciente, para a pessoa que está passando que acredita. Estou falando para esse público, tá? Se a pessoa não é o momento explicitamente de falar disso, tá? Pode falar nesse momento não, só vai piorar a situação. É como se você estivesse uhum, falando uma coisa que a pessoa não gosta. Pode falar em outro momento, nesse momento não, exatamente. Por isso que tem que ver o histórico da pessoa, o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, para entrar justamente aí. uhum. Doutora, alguém fez uma pergunta, né? Falou, e as pessoas que não querem ir no médico porque não quer tomar remédio, né? O que É. falar para essas pessoas? Eu acho que foi isso que ele falou. Pois é, o que falar para essas pessoas? É, falar que o médico é uma profissão, é um profissional como qualquer outro, né? Uma profissão muito antiga e que os remédios foram feitos para fazer bem, não para fazer mal, né? Eles não são, né? Quando utilizados de forma correta, eles não agem que nem como se você estivesse tomando, digamos assim, uma droga. Eles agem para tratar, né? As pessoas, os médicos, os éticos, não têm intenção nenhuma em passar uma medicação que não vai fazer bem para a pessoa, né? Que vai fazer mal. Então, ver um profissional sério, ético, confiar e ir adiante, fazer a tentativa, porque vale a pena e é eficaz, vale a pena mesmo. Uhum. Até mesmo, né? Porque muitos pacientes, né, não conseguem dormir, né? E aí já consegue ter Sim, esse controle, né? Para sim, sim. poder O que ficar que mais acontece? calmo. Exatamente. Quando o transtorno é ansioso ou depressivo leve, dependendo de alguns casos, a gente pode passar com terapia. Mas geralmente, quem pensa em suicídio, tenta suicídio, já é uma coisa grave.
Então, aí, muito importante a equipe múltipla, a questão da medicação. Então, nesse caso, não se aplica, tá bom? Então, é Uhum, isso que eu acabei de falar mesmo. Porque aí já é certo. uma coisa de fato grave, tá bom? É, tem que ter acompanhamento, né? Então, acompanhamento. Fundamental. Né? Será que E alguém tem uma alguma, coisa não exclui a outra. é, será que alguém tem alguma pergunta a mais para fazer? Pode fazer, que a doutora Luísa, ela tem 5 minutos. Ah, doutora, deixa eu agradecer, né, em nome do Centro São José, né, pela sua contribuição aqui no centro, por esse nosso primeiro ano, né, de Semana da Vida. Hoje é o nosso segundo dia, né, e amanhã tem mais. E eu espero que todos que estejam participando estejam presentes amanhã também. Com certeza, muito obrigada, né? Agradeço o convite ao centro, né? Espero participar de outros, Com outros anos. Foi certeza. ótimo. Muito obrigada, obrigada. A Muito gente obrigada. adora quando as pessoas falam isso, sabe, doutora? Porque a gente convidando, né, já tá, a gente já, quando a gente já sabe onde procurar, né? Quando a gente precisar. Com certeza. Pois é, doutora Maria Luísa, foi isso, né? Esse nosso tema, que é um tema muito, muito importante, né? Mas um tema muito pesado, né, para se tratar. E eu agradeço pela sua presença, tá bom? Bom, obrigada também. Vamos fazer bora, vamos rezar uma salve rainha, tá? Bom, tá bom. Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volver, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós, abençoai nossas famílias, né, que tanto precisam. Obrigado, doutora Maria Luísa, viu? E Obrigada. agradeço a todos que estiveram conosco. Tchau.